meu nome é Paloma e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bem, do pecado que Davi cometeu com Batseba a gente está cansado de saber, mas se a lista de pecados dele parasse por aí, já tava mais ou menos até que. Só que o problema foi que continuou e acontece que assim, os pais, eles ganham uma tarefa de Deus, que é educar, criar os filhos para que eles sejam pessoas boas no futuro. Mas o problema é que às vezes os filhos eles querem fazer o que querem. E aí os pais, por mais que tenham educado, veem os filhos fazendo coisas que não são tão legais assim. Aí vem a segunda tarefa que Deus dá aos pais, que é disciplinar e corrigir. Que às vezes você pode dizer assim, ai, não é tão bom. Mas não é bom quando os pais não corrigem os filhos, que foi o caso de Davi. Só que o problema foi o seguinte, como o Davi ele tinha errado, quando os filhos dele erraram, ele meio que não tinha moral para falar. Ou seja, ele pensou o seguinte, poxa, eu não vou poder corrigir eles por causa que eu também errei. E ele achou que estava fazendo um bem não corrigindo seu filho. Mas na verdade isso foi muito ruim. Primeiro que Davi deveria ter prestado mais atenção na sua vida, ao seu redor, na sua família, nos seus filhos. Por quê? Porque tinha um problema muito grande na sua família. Se ele tivesse dado atenção, talvez não teria acontecido tantas tragédias assim na família dele, como a morte de Amnon, ou a desgraça de Tamar, ou até mesmo, mais futuramente, a morte de Absalão. Talvez ele poderia ter evitado isso se ele tivesse dado uma atenção maior, uma educação maior e talvez os pecados tivessem parado por aí mesmo. Pois é, aí a gente vê que um simples ato poderia ter evitado um monte de coisa, como por exemplo, o pecado de Amnon, a desgraça de Tamar, aí a morte de Amnon e a morte de Absalão. Tudo isso poderia ter sido evitado, mas foi, digamos assim, uma consequência. Porque o pecado, que é quando a gente planta, é uma sementinha, mas a consequência, ela vem de uma colheita gigante. E foi mais ou menos isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Porque numa coisa que Ellen White e Abraham Lincoln concordam, foi que por muitos anos os Estados Unidos aceitou e apoiou a escravidão. Mas depois a consequência foi muito maior, que foi a guerra civil que matou muitas e muitas pessoas. Então o que a gente pode dizer é que a gente pode escolher o que planta, mas não pode escolher o que colhe. Vamos orar? Querido Deus, nos ajude, Senhor, a não pecar, porque quando a gente peca, Senhor, infelizmente a gente colhe consequências maiores. Então nos ajude a não pecar mais, Senhor. É claro que algumas vezes vai ter, mas ajude-nos a sair desse pecado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente, até amanhã.